Fala, companheirada. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma atividade na educação, dentro da escola, de uma profissional de dentro da escola, do chão da escola, que poucos valorizam, que poucos enxergam, que muitas vezes são invisibilizadas porque acham, infelizmente, que a escola é formada de professor e aluno. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui duas cozinheiras escolares, companheira Cristiane Rodrigues, companheira Anália Gomes. Elas são cozinheiras escolares, são as merendeiras, que a gente acostumou a chamar de merendeira. Obrigada, meninas, por vocês estarem aqui. Vai ser um papo, eu estava ansiosa para esse papo. Nós também. Anália? É? Beleza. E aí, Cris? Eu estava contando as horas. Temos muito para conversar, é isso? Bastante. Tá bom. Eu vou começar perguntando para a Anália, para você também, como é que vocês se tornaram cozinheiras escolares? Fala assim um pouquinho da trajetória de vocês até vocês chegarem lá na cozinha da escola. Então, eu faço o concurso para merendeira do município depois de ter feito para o Estado. Eu cheguei a me inscrever para o Estado, mas na época eu estava grávida da minha segunda filha, né? Eu já tinha uma vida assim muito difícil, né? De muita luta. E aí eu precisava me estabilizar, né? Eu tinha trabalhado sem nenhuma proteção de INSS, né? Carteira assinada, essas coisas. E surgiu esse concurso. Eu até poderia estar fazendo alguma coisa mais específica, de melhor um concurso melhor dentro do município, mas a necessidade de passar por alguma coisa era tanta que eu preferi começar por baixo mesmo. Você precisava de uma renda fixa, né, certa? Sim, precisava. Isso, né, de um emprego fixo e tal, e vir no serviço público uma oportunidade. Sim, vir no serviço público uma oportunidade, e era uma coisa que eu já sabia fazer, né, que até lá atrás eu fiz o concurso o concurso de 97, e lá a gente ainda tinha aquele ideário de cuidar, né? Estar na escola cuidando, servindo, né? A gente não tinha assim muita expectativa nem muito conhecimento para luta e para melhorar a qualidade de vida da companheirada da cozinha. Beleza. E você, Cris, como é que você entrou no serviço público como merendeira, né? Como cozinheira escolar? Então, eu tinha um relacionamento com uma pessoa e eu me vi grávida, eu estava com 29 anos, e essa pessoa simplesmente olhou para mim e falou: olha, eu não quero ser pai, e você se vira aí. E eu trabalhava na mesma empresa dele, e na época essa empresa falou: bom, olha só, vocês sabem que não pode ter isso aqui, e você como mulher tem que ir embora. Porque, né, a gente ainda tem isso, né? O homem demite a mulher e grávida. E na época não tinha ainda aquela situação de não pode demitir porque está grávida. Ainda era meio complicado isso. E eu trabalhava com pessoas que se diziam muito poderosas e falou assim: você não mete na justiça não, senão vai ser pior para você ainda. Teve isso. Nossa. E aí eu falei, e aí eu me vi grávida e eu desempregada, e aí eu abri um jornal e vi um concurso de merendeiras, e falei, é isso aí que eu vou fazer, porque eu tenho que me virar agora e tenho que criar minha filha, ou meu filho, que não sabia se era menina ou menino. E eu fiz o concurso e passei. E agora eu tinha como sustentar minha filha. E foi essa minha trajetória que me deu início no serviço público. Quantos anos vocês têm de serviço público? Eu tenho 23. Eu entrei em 2002, então eu tenho 22. Sempre na cozinha da escola. Isso. Sempre na cozinha da escola. Esse papo é muito gostoso. Bastante. A tia da cozinha. Tia da cozinha, né? Então,
Eu acho que vocês, como eu iniciei falando isso, né? Que eu acho que a profissão de cozinheiro escolar, né? Tem uma legislação, depois eu quero que vocês falem sobre isso, mas a profissão de cozinheiro escolar, hoje ainda conhecida como merendeira, ela é uma das profissões, uma das áreas da educação que são fundamentais para que a escola aconteça. Me fala um pouquinho sobre a importância desse trabalho de cozinheiro escolar. Descreve para mim qual é o trabalho de vocês, né? O que o cozinheiro escolar, o que a merendeira faz? Então, quando eu entro no município, a merendeira fazia merenda. A gente tinha 2 tipos de panelas para trabalhar, né? De comensais para preparar. Mas, com o passar dos anos e com a afirmação de que a cozinha, a alimentação escolar faz parte do aprendizado, né? É necessário que essas crianças tenham alimentação o básico, melhorada, né? O básico dentro da escola, porque muitas dependem só dessa refeição na escola. E aí a gente começou a trabalhar com mais comensais, com mais tipos de alimento a ser preparado, né, dentro da cozinha. E a gente, basicamente, nosso trabalho era preparar, cozinhar, servir e limpar. Era o que a gente fazia básico. Com o passar dos anos, a gente aumentou o quantitativo de comensais para o preparo. E aí foi onde começa a nossa saga, né? Nossa dificuldade dentro da cozinha para trabalhar com vários tipos de alimentos, vários tipos de preparação, mas no básico era isso mesmo. Nosso trabalho, a nossa posição dentro da escola era melhor. A cozinha da escola é o coração. Sim. É o coração. Comecei a falar que é uma área de extrema importância, né, para a escola poder também funcionar. E você, Cris? Como é que é a tua trajetória? Como é que é o trabalho? Né? Como é que você encontrou essa profissão quando você passou no concurso, né? Quando eu passei no concurso, eu achei que eu ia servir merenda. Merendinha mesmo, lanchinho. E aí, no dia da prova que a gente fez, né? Ainda a caminho de passar ou não no concurso, eu me deparei com uma cozinha enorme, com panelas enormes, com estrutura péssima, e tive que fazer 25 quilos de carne. No primeiro dia, assim, aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso, né? Eu achei que eu ia fazer um pãozinho, botar um queijinho aqui no pão e servir um requeijão. E aí me deparei com aquela carne, uma carne de péssima qualidade, que era um patinho na época que era servido, que você tirava muita gordura, tirava tudo, pelanca toda, e dos 25 de carne sobrava 5 no final. Aí eu limpei aquilo tudo, aí do lado uma outra companheira passou mal, aí desmaiou, saiu, e a carne dela ficou do meu lado olhando para mim, e aí eu tive que também preparar a carne da companheira, então eu não fiz só o meu, fiz o da outra menina também, e eu coloquei tudo aquilo no fogo, e aí eu saí dali falando assim, eu acho que se eu passar, quer dizer, é uma sorte. E aí eu passei. E eu falei assim, aí quando eu passei, eu falei assim, gente, será que eu vou conseguir? Eu vou aguentar isso aí? Porque eu vi como foi difícil, como foi complicado. E aí quando eu fui chamada para a escola, na primeira escola que eu entrei, eu vi que era um cardápio não tão elaborado como a gente tem agora, que o de agora é bem mais elaborado. Eu, sinceramente, não sei como é que se dá conta daquilo. É desumano o que se faz hoje dentro das escolas com esse cardápio tão elaborado. É bom para as crianças, mas não se dá estrutura para isso. E a minha mãe falava assim, todo dia que eu chegava em casa, a minha mãe falava assim, minha filha, a gente não vai passar fome, se você quiser, você desiste. Eu falei, não, mãe, eu vou indo.
E eu vi, gente, que é muito difícil quando você estava acostumado a trabalhar em loja, em comércio, e você vai para um outro ambiente e como você tem que lutar para se manter ali. E aí eu consegui, né? Mas, como a Nália falou, na época o cardápio não era tão elaborado quanto é hoje, mas a gente também não tinha equipamentos e insumos e também não tinha quantitativos de merendeira para dar conta dele. Então, ali, mesmo que eu fosse mais novinha e tudo mais, aí eu tinha força e habilidade para manter aquilo ali. Mas com o tempo o negócio foi ficando ruim. Eu imagino. Vocês colocaram duas questões muito importantes, né? Vocês entraram há 20 anos, um pouco mais de 20 anos. Vocês tiveram algum treinamento quando vocês entraram na cozinha para começar a lidar com aqueles equipamentos, com os cardápios, a preparação da comida, enfim? Eu, quando entrei, não havia nenhum tipo de treinamento, somente a prova prática, né, que também era preparar um alimento para servir, então era prática mesmo, era dentro das escolas, no período da merenda Vocês fizeram uma prova prática junto com o trabalho de funcionamento da escola. Isso, a prova era essa. E assim, quando eu entrei, ainda não era patinho não, amiga. Era pá, coração de boi, frango com a carcaça toda, a gente se curava muito com aquilo. A comida ainda não tinha qualidade de fato, né? Era qualquer coisa, importante é que tivesse alguma coisa ali para as crianças. Sim. E assim, treinamento, material, maquinário, a faca a gente levava de casa para poder conseguir cortar minimamente. Tinha uma refeição que era com carne seca, e aí você imagina cortar a carne, pacote de 5 quilos de carne seca sem faca. Uma faca própria e afiada, né? Não tinha faca. Então, para melhorar o trabalho, a gente tinha que levar nosso próprio instrumento. Cris, trabalho. Desculpa, Nália. Cris, a Nália Gomes está falando que não tiveram treinamento. Isso. O maquinário era pouco, não existia, né? Nenhum tipo de tecnologia, modernidade para facilitar. Acredito que para você foi mais ou menos o mesmo período, tenha passado por isso, né? Hoje, tem algum tipo de... hoje, nós temos 1.500 escolas na rede municipal do Rio de Janeiro. E vocês são cozinheiras escolares na rede municipal do Rio de Janeiro. Hoje, entre escolas, creches e educação infantil, né, nós temos cerca de 1.550, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Essas 1.550 escolas, nós podemos dizer que elas estão adaptadas, aparelhadas, qualificadas para a merendeira exercer a sua função com mais qualidade? Então, eu não vejo muita mudança dessa época para cá, não. Claro que chegou alguns equipamentos, né, que na grande maioria também não se teve treinamento para usá-los, tá? Mas chegou liquidificadores industriais, cortadores de descascadores de tubérculos, multiprocessadores, alguns outros maquinários que adiantam um pouco, moedor de carne em algumas escolas, que adiantam um pouco essa movimentação. Mas o que acontece? Para tudo que você vai usar, você tem que ter no mínimo uma boa faca. Isso não existe. Você não tem uma boa faca, você não tem uma faca afiada. Se você quiser ter um afiador de facas na escola, você faz entre vocês, entre as próprias companheiras, a gente fazia vaquinha para comprar um afiador, para a gente ter pelo menos uma faca afiada. E além disso, você também não tem nenhum tipo de equipamento, né, para sua própria proteção. Então, mesmo que tenha vários maquinários, às vezes você fica na dúvida de como que usa aquilo. Será que, como eu não tenho nenhum tipo de proteção, eu posso usar aquele maquinário? Eu não posso? O que eu tenho que fazer? Então, assim, eu não vejo muita mudança. As cozinhas continuam extremamente apertadas, muitas ainda sem ventilação, muitas ainda sofrendo com situações de entupimento de pias,
uma série de problemas que a gente passaria aqui o dia todo relatando. Claro. As cozinhas do município não foram adaptadas para o quantitativo de comida que é manipulado lá dentro. Exato. A gente trabalha com um quantitativo de cozinha industrial, com alguns elementos de cozinha industrial, mas não é uma cozinha industrial, não é preparada para isso. Então, onde você consegue encontrar o descascador, né, que era o mais básico que tinha, às vezes as meninas não sabem nem usar. A gente tinha que aprender na marra a usar aquele material. Quando a gente cobra esse tipo de material, de material para facilitar, né, o dia a dia, já que o quantitativo era muito grande, e o tempo também de preparo é reduzido, a gente tem que dar conta daquele quantitativo em menor tempo, com menos profissional, então aí fica mais penoso, né? Fica mais difícil fazer. As cozinhas não têm essa adaptação. Poucas cozinhas têm, mas não tem profissional para trabalhar dentro. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para vocês, mas eu vou começar pela interpretação do que eu estou ouvindo de vocês. Vocês estão dizendo para mim que ainda hoje as cozinhas não têm equipamentos que possam trazer para a cozinheira escolar, para a merendeira, né, um conforto maior no preparo dos alimentos. Sim. Vocês também estão dizendo que, além de não ter treinamento, não tem o equipamento. É isso? Acredito, eu vi outro dia na televisão sobre o calor nas salas de aula, nas escolas. Eu quero saber nas cozinhas, como é. Estou dizendo que não tem EPI, equipamento de proteção individual, né? Porque pode ter um avental para inibir o calor, né? Pode ter um óculos para fumaça que fica ali o dia todo nos olhos de vocês, pode ter uma luva, não sei o material se é aço, como é que é, mas que proteja quando vai usar o moedor de carne. Não é isso? Eu ia perguntar para vocês quais os principais desafios que a cozinheira escolar, que a merendeira, enfrenta hoje. E aí eu quero que vocês fiquem bastante à vontade, porque só de vocês falarem, vocês têm que se virar, né, para dar conta da função de vocês, isso já é um grande desafio. Né? Eu vejo que é uma profissão, um cargo de servidor público, que é o desafio, ele não é um desafio, ele é o próprio desafio para poder exercer essa profissão que é tão importante para o caminhar da escola. Né? Quais são os desafios, Anália, que você acha que as cozinheiras enfrentam hoje? Você já passou por algum problema médico? Você já passou por alguma doença do trabalho? Enfim, essa falta de qualidade, né? O que ela te trouxe ou o que ela traz para as merendeiras, por exemplo? Então, é por aí mesmo. O que esse tipo de trabalho forçado, intermitente, que a gente desenvolveu dentro das cozinhas? Nós temos hoje quase 90% das companheiras com doenças adquiridas na função. Nós desenvolvemos vários tipos de doenças articulares, neurológicas, da própria vista com aquele calor, muitas com ceratocone, agravando as condições de trabalho das meninas na escola. Então, a gente pode dizer que são doenças degenerativas, porque não tem mais como reverter. A gente desenvolveu ali, a gente não tem mais como conseguir sair, né, do trabalho da cozinha com qualidade ou continuar a ter saúde, né? A gente perdeu a saúde dentro das cozinhas do município. Eu hoje sou readaptada, eu desenvolvi várias lesões ortopédicas de mão, de ombro, de punho, né, coluna, tudo por conta do peso que a gente carregou os anos todos, né? Os anos todos lidando com aquele tipo de trabalho com limitação de mão de obra, né? Assim, que fosse o peso e não tivesse o material o equipamento para minorar, tivesse mão de obra, eu acho que daria um pouco mais de qualidade de vida ou de tempo de vida útil dentro das cozinhas, e que não é o caso. O município do Rio, quando
nos viu adoecer e adoecer penosamente dentro das cozinhas e sem nenhum tipo de recuperação, eles nos colocam em readaptação, em trabalho. Um faz tudo dentro da escola, mas que não faz nada, né? A gente perde autoestima, a convivência dentro da escola, as colegas que ainda estão lá sendo sucateadas fica difícil, porque a impressão que se tem é que a pessoa não quer, não faz força, não se esforça para contribuir, e que não é o caso. As lesões, às vezes, nos impedem até de levantar. Eu já trabalhei com companheiras que tinham dificuldade de sair da casa delas para ir para a escola, por conta das lesões, das dores, né, da medicação forte que toma. Então, acho que é o pior que a gente tem dentro da cozinha, o adoecimento coletivo, né, e compulsório de todas as merendeiras do Rio. Esse é o maior desafio. Cris, eu quero que você fale também, né, dessa coisa, do desafio, do exercício da profissão, e coloca assim também para a gente, se você achar que deve, o que o município está fazendo, por exemplo, o governo municipal faz, por exemplo, pelo que eu estou entendendo, quem entrou há 20 anos atrás está com a saúde, 90% com a saúde desgastada, aposentadas por invalidez, acidentes de trabalho, muitas doenças próprias, inclusive do corpo da mulher, né, calor aqui na região do ovário, né? Eu queria que você colocasse para mim, vocês têm alguma assistência, além, fica à vontade para você completar, tem alguma assistência do município? Algum cuidado da prefeitura? Tem reposição desses quadros? Tem concurso? Fica à vontade. Não, eu não vejo a gente ter nenhum tipo de cuidado. As cobranças tem, né? Muito. Quando você fica doente, você vai para a perícia médica e tenta se readaptar. Por muitas vezes você não consegue, porque na perícia ainda dizem na cara mais dura do mundo para você, você ainda está leve, ainda dá para trabalhar mais um pouquinho. E aí, conforme essas merendeiras foram saindo, ao invés deles modificarem para dar saúde, eles apenas nos trocaram. Colocaram pessoas terceirizadas que também estão ficando doentes, só que aí eles dizem que tem menos prejuízo para eles do que se manter as concursadas dentro da cozinha. Eu acho que os nossos desafios já começam quando a gente acorda, que por muitas vezes a gente não consegue levantar da cama, muitas companheiras demoram a se levantar, algumas demoram, como eu, a abrir e fechar as mãos. Eu tenho que ficar horas tentando abrir e fechar as mãos, eu não fecho mais bicas até o final, eu não consigo abrir uma garrafa de refrigerante. Então, isso tudo foi adquirido dentro da cozinha. Eu tenho fibromialgia, hoje tenho problemas na coluna, tenho problema no ombro, tenho problema nas mãos. E assim tem várias companheiras que têm o mesmo problema. A única coisa que eu vejo que a prefeitura fez foi nos dar aquele plano de saúde, que mesmo assim a gente paga, né? Então a prefeitura não deu, ela ofereceu um plano de saúde que a gente paga um valor menor, mas é para todo mundo, não foi pensando nas merendeiras. Sim, foi para todos os servidores municipais, quem quiser um tipo de assistência de saúde, paga para a saúde privada. Pagando, porque a gente não tem assistência nenhuma. A gente não tem direito à fisioterapia, se a gente é readaptado, a gente retorna várias vezes, eu não lembro agora de quantos em quantos anos, para a perícia, a cada 2 anos na perícia. E aí o médico fala assim, o seu quadro não mudou, só piorou, ainda bota a gente mais algumas doencinhas lá pra gente, que a gente fala, a gente não melhorou porque a gente não consegue fazer uma fisioterapia, porque a gente tem que trabalhar 8 horas por dia. A gente não pode sair da escola para fazer a fisioterapia. Qual é o horário que a gente vai fazer isso? A gente, às vezes, não tem dinheiro para comprar medicamento. O nosso salário é muito pouco. A gente ganha menos de R$2.000 por mês. Entendeu? E também teve um problema que eu vi outro dia, que está tendo que a perícia médica
tá? É como se fosse um programa, né? Aposentando por invalidez diversos profissionais, servidores públicos. Dentre eles, uma grande parte de merendeiras. Isso. Aposentar por invalidez, a revelia, né, até do problema de saúde e da consideração, levando em consideração o que o funcionário pode ou não oferecer. Mas, quando aposenta por invalidez, o salário cai quase pela metade, Exatamente. É proporcional. Na realidade, a gente passa a receber um salário mínimo. Hoje, as merendeiras aposentadas, elas recebem um salário mínimo. Todas doentes, necessitando de cuidados, necessitando de remédios. Muitas delas andam de muleta, cadeira de rodas, tomam injeções frequentes para as dores e Envolve problemas de fígado, né? isso. Aí desenvolve outros problemas por conta da quantidade de medicação e, além disso tudo, ainda desenvolve um problema de saúde mental. Claro. Porque elas se veem inválidas num processo de invalidez que elas não se colocaram, né? Elas se colocaram para trabalhar, para servir ao município, e hoje elas se veem inválidas e sem condições até de procurar outro emprego, porque quando elas são aposentadas por invalidez, aonde que ela vai arranjar outro emprego? Ela está inválida, ela está aposentada, está impedida legalmente. Então, ainda tem esse problema do quadro de doença mental, que é adquirida por grande maioria das nossas companheiras de adaptadas ou aposentadas. Então, na realidade, as merendeiras são peso morto dentro do município. Eles nos tratam assim. Dentro das escolas também. Vocês falaram que tem as terceirizadas, as merendeiras terceirizadas, vocês são servidoras, tem terceirizado. Teve uma época que tinha foram concursos, né, contratadas da Colurb, agente preparador de alimento. Tem diferença salarial? Muito. Muita diferença. Muita diferença. O piso das APAs, né, que são as cozinheiras da Colurb, é acima do nosso piso, do piso das estatutárias, e o nosso ainda é acima das contratadas, das empresas terceirizadas. Recebem menos. Bem menos. Acho que salário mínimo, né, com os descontos, fica nessa base. E são ainda mais precarizadas, né, porque as empresas também não pagam todo mês certinho, direitinho, atrasa muito o pagamento das meninas, deixa elas mais sucateadas do que o nosso trabalho. Peraí, as empresas atrasam, mas o município atrasa o pagamento das empresas? Então, a gente acha que não, né? Ô, prefeito, vamos pagar as empresas aí, cobrar das empresas em salário da gerente. Isso aí. As empresas devem ter algum tipo de retorno para o município, né? Que se estão pagando, se estão qualificados para continuar prestando serviço de terceirizado para o município. Sim. Né? A gente espera que tenha esses retornos, porque é dinheiro público que vai ali. Claro. A merenda escolar, ela é um programa nacional, né? A merenda escolar é financiada pelo governo federal, que já vai para os municípios para esse carimbado, verba carimbada, do Fundeb principalmente. E aí nos municípios, né, eu vou tirar o meu município, ali se pulveriza, né? Porque uma vez que você coloca uma empresa terceirizada, você já está desviando a função do dinheiro, né? Que o ideal é que fossem servidores públicos, serviço público. Eu tenho uma dúvida, que é sobre a nomenclatura do cargo, que hoje a gente vê na luta de vocês por melhores condições de trabalho, vocês usarem muito a expressão cozinheira escolar e não merendeira. Como é que é isso? Então, como a gente não serve mais merenda, a gente começou a lutar por ser reconhecida por aquilo que de fato a gente fazia, que era os pratos todos da merenda escolar. Então, é uma refeição completa. Tem vezes que a gente serve 5 tipos de refeições diferentes no almoço. Entendeu? É o feijão,
o arroz, a proteína ou a carne, né, como as pessoas conhecem, uma salada e às vezes tem uma farofa, às vezes ainda tem uma outra coisa. Então tem dia que são 5 pratos diferentes nessa nova merenda elaborada, né, que eu vejo que o aluno merece. O aluno, aquele precisa, merece, tem que ter. Mas para isso tem que ter todo um aparato que a gente não tinha. Então, conversando com algumas pessoas que na época nos deram conversando com algumas pessoas, né? Elas disseram assim, olha, vocês tentem ser cozinheiras, porque ao vocês conseguirem ser cozinheiras, automaticamente vai ter que ter um auxiliar de cozinha e a pessoa para fazer a limpeza. Porque hoje nós começamos na escola preparando a merenda, cozinhando a merenda, servindo a merenda e limpando tudo aquilo que a gente suja durante esse processo. E ao final desse processo de limpeza dos utensílios, a gente ainda tem que fazer a faxina da cozinha, a faxina do refeitório, e o refeitório não é limpo só uma vez, ele é limpo cada vez que há merenda. Então, tem café da manhã, temos que limpar o refeitório. Tem almoço, tem o lanche, temos que limpar o refeitório. Tem o almoço, temos que limpar o refeitório. Tem outro lanche, tem que limpar o refeitório. Tem o jantar, tem que limpar o refeitório. E o jantar hoje são servidos em poucas escolas, mas todas que têm PEJA ainda tem jantar. Então, assim, a gente limpa refeitório várias vezes. Eu, quando estava como merendeira, eu limpava no mínimo 3 vezes, porque eu servia café da manhã, lanche e almoço. Eu só não servia o lanche da tarde, que era da companheira que chegava um pouco mais tarde. Entendeu? E para isso tudo, no máximo a gente tem 3 pessoas trabalhando. Quantos pratos vocês servem para uma escola que tem, sei lá, 700 alunos? Quantos, a rotina de vocês, né? Do café da manhã, do jejum, do café da manhã, o almoço e o lanche da tarde, né? Vamos que sejam 4 tipos de alimentação que vocês têm que fazer durante o dia. Quantos, por cabeça, assim, quantos alunos, geralmente numa escola de 600 alunos, quantos pratos seriam? Seria multiplicar isso pelas 4 vezes. Sim, mas Serve a refeição. Claro, Para a empresa que ela é como se fosse a fiscalizadora, ou estaria ali para orientar, mas que não é bem isso que acontece, eles entendiam que a gente deveria fazer por merendeira 144 refeições. Então, por dia. Por dia, refeições, mas multiplicado pelos lanches, pão, leite, caneca para lavar, seriam 600. 600 expedientes, né? 600 expedientes, 150 cada né? E levando em conta que o município não tem canequinha para atender todos de uma vez, o pratinho para atender todos de uma vez, você lava aquilo várias vezes. Exatamente. E tudo correndo. Conforme a gente viu as condições das refeições, aí a gente entrou com o pedido para a lei das cozinheiras. E a gente conseguiu que essa lei fosse aprovada na Câmara. Ela foi para o Executivo, né, o prefeito. O prefeito não tomou, eu acho que não quis saber dessa lei. Não tomou gosto da lei. E ela retornou para a Câmara e automaticamente, quando retorna, ela passa a ser uma lei de fato, né? Ela foi promulgada. O prefeito vetou a lei que transformava o cargo de vocês em cozinheiras escolares. Não, ele não tomou conhecimento, ele não fez veto. Ele não vetou? Não, ele não tomou conhecimento. Acabou o prazo para ele sancionar ou vetar e ela retornou para a Câmara. Isso, e aí foi promulgada. Sim. Só que isso aí para ele não fez nenhum tipo de diferença, porque a gente continua com a mesma nomenclatura no nosso contra-cheque. A gente, por mais que a gente cobre, ele não nos chama para dizer, a partir de agora vocês vão ser cozinheiros, vai ter modificação no salário, vai ter modificação no modo de trabalho e tudo mais. E eles só nos dizem que a gente fez um concurso para merendeira e que a gente não vai deixar de ser merendeira nunca.
estava conversando com uma professora hoje, e ela falou da questão do capital em detrimento do trabalho. Né? Infelizmente, na educação hoje, a gente também tem esse tipo de olhar do Poder Executivo, né, para os servidores públicos e para a educação pública como um conjunto, né, de ações, de questões a seguir. Parece que quanto mais a gente evolui na luta, né, quanto mais a gente evolui na conscientização de classe dos profissionais, né, que eles se empoderam mais, os servidores, da sua profissão, né, do seu fazer, né, quanto mais eles se envolvem com a comunidade escolar, se envolvem, né, com as suas potencialidades para melhorar a qualidade da educação dentro da escola, parece que mais a prefeitura pensa ao contrário, vamos privatizar para evitar a coletividade, né, que a coletividade se reúna, que os servidores se reúnam e lutem por melhores condições de trabalho. É o capital privatizando a educação pública em detrimento do trabalho do servidor público. Hoje, quais seriam as principais reivindicações do conjunto, né, dessa categoria tão importante das cozinheiras escolares? Então, eu acho que o que fica mais gritante, que a gente acha que deveria ter de retorno de todo esse adoecimento que nós tivemos dentro da cozinha, seria o reconhecimento do acidente de trabalho, que o nosso adoecimento é um acidente de trabalho, né? São doenças adquiridas na função, e o município não reconhece isso de fato. Reconhece quando nos readapta, né? Uma vez que você sofre um acidente, que você desenvolve alguma sequela dentro da função, você vai para a readaptação. Mas isso não se reflete na vida das cozinheiras escolares ou das merendeiras, né? Visto que o município não reconhece a lei. As meninas são aposentadas por invalidez, algumas não são por invalidez, mas são por incapacidade mesmo, elas desistem, pedem a aposentadoria, isso é todo dia, todos os dias o Diário Oficial publica pedido de aposentadoria proporcional, e que é penoso para elas, porque elas deixam de trabalhar porque não tem mais condição de trabalhar. Não é porque está no tempo, é porque elas não podem mais, não aguentam mais. E vão sofrer ainda mais porque os salários são baixos, você passa a receber proporcional ao que a idade que tiver, e não consegue mais ter qualidade de vida porque ela não consegue mais trabalhar. Às vezes nem nas funções básicas da sua própria casa. Eu acho hoje que teria que ter uma aposentadoria especial sem perca de valor remuneratório. Teríamos que ter um jeito de melhorar as cozinhas como um todo, porque mesmo que nós hoje, concursadas, somos apenas 10% das merendeiras que estão trabalhando, ou até um pouco menos, as que estão lá merecem esse respeito, merecem essa melhoria, que a gente não quer que elas acabem como a gente está acabando, doente, sem perspectiva, entendeu? E também, eu acho que tem que ter uma reparação, de fato, da prefeitura, do governo, e essa reparação ela tem que ser uma reparação em valor, porque a gente adoeceu no trabalho, a gente não adoeceu andando por aí. Então, e já que foi tão precarizado, e já que o salário é tão baixo, a gente deveria ter essa reparação em valor também. Vocês recebem insalubridade ou algum tipo de gratificação por conta do desgaste físico que a profissão carrega? Aquelas panelas têm quantos quilos? Tem panela de 20, 25, 30 quilos. Depende do tamanho da panela. Feijão, uma carne e um legume. Mais ou menos é isso. Mas o diário é isso. 30 quilos, 120 quilos mais ou menos. Aí. Só nas panelas. Né? E das panelas você passa para as cubas, que é na hora de servir. Tem escolas que não têm, infelizmente, esse banho-maria, né, para servir. São servidos nas próprias panelas. Então as colegas, elas pegam cada uma numa alça daquela panela, levam para o local de servir e servem a merenda. Mas eu acho que hoje em dia
apesar dessa situação toda, o que pior ainda é a coisa de você ter que fazer a faxina toda da escola após esse trabalho todo. Porque até ali o cuidar, o servir, a gente ainda faz com toda alegria e cuidado. Mas o restante é penoso. Você tem que lavar chão, você tem que lavar ventilador, você tem que limpar exaustor, limpar fogão, limpar as pias que às vezes são profundas e você quase cai lá dentro para lavar a pia. Então, esfregar tudo, isso é dolorido, isso é penoso, isso é muito frustrante no final do dia. Meninas, a gente está chegando no final do programa. Eu acho que a gente tinha muita coisa para continuar conversando. Sim. Né? Então, eu vou deixar esses minutos finais para vocês, ao se despedirem, deixarem os recados que vocês queiram. Eu tinha uma última pergunta, que é como é que é hoje a mobilização nas escolas, né, de todo esse corpo de funcionários de cozinheiras escolares, né, todo esse coletivo específico. É fácil mobilizar, é difícil? E como é que a sociedade, poderia ajudar vocês nessa luta? Então, Cris, eu passo a palavra para você, depois a Nália, por favor, apenas para você dizer isso para a gente, né? Como é que vocês se organizam enquanto categoria funcional de servidoras públicas? Como é que vocês se mobilizam nas escolas? Se é fácil, se é difícil, por que a dificuldade? E como que a gente, na sociedade, poderia ajudar a enfrentar essa conjuntura tão desfavorável para uma profissional que não só precisa do reconhecimento, como precisa de condições de trabalho para continuar exercendo a função que é melhor para os nossos filhos, para os filhos da sociedade, né? Isso. É muito difícil de mobilizar a nossa categoria, porque a nossa categoria é uma categoria que está muito cansada e é uma categoria que já vem há muitos anos nessa luta. Em 2013, na greve do município, a gente teve uma luta muito forte, os cozinheiros estavam presentes, mas mesmo assim a gente ali não teve muito ganho com a greve, a gente até teve ganhos pelo nosso sindicato, aumentou o nosso piso e tudo mais, que até naquela época a gente dava abaixo do salário mínimo, mas a gente não teve as outras reivindicações, né, atendidas pelo governo. E daí a gente fica muito cansada. E como eu falei para você, são 8 horas de trabalho. Se você marca uma reunião, as pessoas não têm condição de ir, porque além da escola, ainda tem um trabalho de casa. Ela ainda tem os seus filhos, ainda tem sua família, ainda tem seus maridos. E aí fica muito mais complicado ainda. Se a gente marca no sábado, o sábado que elas têm para arrumar a casa, para fazer suas coisas. E por ganhar pouco, às vezes não tem dinheiro nem para pagar uma condução para nos encontrar em algum espaço. Então, isso tudo é difícil. Então, a gente vai até essas pessoas, né? Principalmente nós representantes do sindicato, vai nessas escolas, vai até essas pessoas e tenta mobilizar, e tenta trazer, e tenta levar o que a gente está tentando fazer por eles, né? E aí eu vou falar direto. Pessoal, esse ano é um ano de batalha, a gente tem muita coisa aí para acontecer e a gente precisa se mobilizar. A gente está entrando numa nova situação e a gente precisa estar junto hoje. E aí eu chamo a companheirada para estar junto com a gente, junto com o sindicato, por uma nova luta que vai surgir esse ano. Fechando, né, a fala da Cris diz muito sobre a organização do movimento sindical, mas eu já penso que para a comunidade como um todo, é importante cobrar dos governantes, né, de quem vai assumir novamente a prefeitura, se continua, se muda, o direito do seu filho se alimentar dentro da escola, o direito do seu filho ter um atendimento de qualidade, e que essa qualidade prestada por um servidor público dá mais respaldo, porque a gente tem um vínculo com a nossa comunidade escolar. A gente está ali e a gente passa a ser a comunidade escolar na discussão do dia a dia, reconhecendo as necessidades das nossas crianças, como sempre foi feito. E
serviço público é para um servidor público, né? Se sobra dinheiro para não pagar as terceirizadas, vai melhorar ainda mais a alimentação do seu filho. E se for pelo concurso público, que a gente, concursada, a gente tem o cuidar. É o cuidar da pessoa, é o cuidar da criança, é o cuidar do aluno. E eu acho que isso é o mais importante, é cuidar. Meninas, eu só posso agradecer a contribuição de vocês. A contribuição de vocês não é só para o podcast em defesa da educação, é para toda a sociedade, é para que toda a nossa sociedade perceba que na escola há profissionais, né, que lutam pela qualidade da educação, tanto quanto os professores, a equipe diretiva, a equipe pedagógica, enfim. Eu queria terminar me dirigindo ao prefeito e dizendo o seguinte: prefeito, com toda a fraternidade, com todo o respeito, é preciso parar a privatização na educação, é preciso parar a privatização nesses cargos que não são função do magistério. Como a Anália disse, como a Cristiane disse, o servidor público, ele tem um elo com o seu público, né, com um público-alvo, com a sua comunidade. A gente sabe que essas merendeiras, essas cozinheiras escolares, elas estão perdendo a vitalidade, estão perdendo a vida nas cozinhas. Então, é um apelo que eu faço, prefeito, que olhe com mais carinho, com mais afeto e devolva a dignidade a essa categoria profissional. Olhe para a saúde dessas mulheres, na maioria mulheres, na grande maioria cozinheiras. Olhe pelos salários, pelas doenças, né, que elas têm sido acometidas, enfim. É um apelo à Prefeitura do Rio de Janeiro e a toda a nossa sociedade. Ajude, como a Anália falou, a cobrar dos órgãos públicos, dos governantes, que as nossas escolas tenham mais condições de trabalho, que as nossas cozinhas escolares, que são quem alimenta os filhos da classe trabalhadora, tenham mais condições de exercer com dignidade também a sua profissão. Meninas, obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.